Olá, bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos iniciando mais uma videoaula da disciplina Prática Pedagógica para Formação Específica 1. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Edna Palhari Brum. Agora, nós estamos indo para o módulo 2, é uma outra dimensão do trabalho, é o trabalho planejado. Nessa unidade 1, nós vamos tratar da transposição didática dos saberes científicos. Então, eu vou continuar prosseguindo com as nossas reflexões. Para nós começarmos, o que é transposição didática? O que esse conceito tem a ver com práticas pedagógicas? Você já ouviu falar de transposição didática? Como realizar a didatização dos conhecimentos científicos por meio dos movimentos de transposição didática? Quais são as ferramentas, os instrumentos do professor para realizar esses movimentos? Então, primeiro a gente precisa entender o que é transposição didática. É um conjunto de transformações e adaptações pelas quais determinado saber deve passar antes do processo, né? Antes de fazer parte de um processo de ensino e aprendizagem. Então, o que nós precisamos entender é que os objetos, o conhecimento, né, que estão disponíveis para que nós aprendamos nas escolas, eles não podem ir para a escola do jeito que eles foram construídos. É necessário que eles passem por um movimento de transposição didática para que eles sejam adaptados aos nossos estudantes, ao nível de conhecimento que os nossos estudantes têm. Então, a transposição didática ela é composta de movimentos, de ações, justamente para possibilitar essa transição do conhecimento científico a um conhecimento didatizado. São 3 níveis, né, de transformações que nós entendemos. Então, eles são níveis distintos, mas eles estão interligados, porque eles perpassam, né, o processo de transposição didática dos objetos. Então, nós temos os objetos sociais, na verdade, são os conhecimentos, né, que estão disponíveis, os conhecimentos que foram construídos, né, pela humanidade ao longo da história. Esses objetos sociais, eles são transformados, então, em objetos a ensinar, e depois, né, de objetos de ensino, eles passam a ser objetos efetivamente ensinados, que é quando os nossos alunos apreendem esse conhecimento. Essas transformações, então, que passa, né, por esse movimento de transposição didática, no primeiro nível, são escolhas que são efetuadas entre os saberes e as práticas prescritas em documentos oficiais, como a BNCC, por exemplo, como os referenciais curriculares estaduais. Nós vimos que lá na BNCC há uma série de prescrições que se referem a esses conhecimentos. Nós vimos, por exemplo, que o objeto de ensino de língua portuguesa são práticas sociais de linguagem. O objeto de ensino são os textos, são os gêneros textuais. Então, nesse documento, nós podemos escolher quais gêneros textuais nós vamos ensinar para os nossos alunos para que eles desenvolvam capacidades de linguagem, por exemplo. Então, esses gêneros, esses textos, eles são conhecimentos úteis fora da instituição escolar. Nós não podemos pensar em conhecimentos que os alunos precisam aprender para que eles ajam apenas na instituição escolar, mas principalmente fora dela. No caso de língua portuguesa, né, são os gêneros de textos aí que permeiam, né, a interação social. No segundo nível, é um momento de seleção, de hierarquia, de sequencialização dos elementos que compõem esse objeto. Então, nós precisamos olhar para um gênero de texto, um anúncio publicitário, por exemplo, e entender quais são as partes que o compõem, né? E como é que nós vamos ensinar as partes que compõem qualquer gênero, como, por exemplo, um anúncio publicitário, como é que nós vamos fazer isso para que os nossos alunos entendam o que é um anúncio publicitário, tá bom? Então, são procedimentos que irão nortear essa intervenção didática, né? Nós vamos escolher instrumentos como sequências didáticas, planos de aula, atividades, gestos didáticos, formas sociais de trabalho que vão mediar, né, a transposição didática para que os alunos se apropriem desses objetos, de um texto, por exemplo, de um gênero textual. O terceiro nível são as ações do professor. Nós falamos sobre isso, tanto as ações que os professores realizarem, como aquelas que eles também não conseguirem realizar. Só o professor vai saber o que ele não conseguiu realizar, mas ela também faz parte desse nível de transposição didática, o terceiro. Então, o professor, na interação com os estudantes,
com os objetos de ensino, com os instrumentos que ele escolheu para ensinar determinado objeto, tudo isso vai ser selecionado, né, nas prescrições que estão presentes nos textos instrucionais, e o professor vai colocar tudo isso em prática no trabalho dele, na atividade docente. Então, é a efetivação dos procedimentos, né, que guiam essa intervenção didática do professor. Ele vai usar esses instrumentos e, pelo agir dele, ele vai pilotar um projeto de ensino. É como pilotar um plano de voo mesmo, né? Se nós pensarmos isso como uma viagem, por exemplo, uma viagem de avião, uma viagem de carro, né? Nós temos um planejamento que foi executado por nós mesmos, professores, e quando nós vamos para a sala de aula, nós vamos pilotar esse projeto de ensino. Nós falamos há pouco, né, sobre instrumentos. Então, assim, o trabalho do professor, né, ele é o de mediar os conhecimentos, mas ele precisa de instrumentos para fazer essa mediação. Ao mesmo tempo, ele também precisa mediar, né, ou melhor, ele precisa planejar essa mediação. Então, o planejamento, ele é um processo que exige organização, sistematização, previsão, decisão e outros aspectos que vão garantir, né, a eficiência e a eficácia de uma ação de docência. Isso a gente pode pensar desde um planejamento de uma atividade, num nível micro, como o planejamento de uma sequência didática, de um projeto de ensino. Então, o planejamento faz parte de todo esse processo. Para realizar a ação de ensino, então, quer dizer, os movimentos que vão organizar a transposição didática, né, e a didatização dos saberes, o professor precisa planejar isso do começo ao fim. E depois que esses movimentos foram realizados, ele ainda precisa pensar sobre o que foi que ele fez antes, durante e depois. Lembram-se, o professor, ele é um profissional reflexivo, pesquisador, né? Isso faz parte, é inerente à docência. Essa mediação instrumental, então, envolve ainda um planejamento, por isso que faz parte do trabalho planificado do professor. O planejamento é anterior, né, à efetivação do seu trabalho de ensino. E aí, continuando a falar de instrumentos e de planejar nesses instrumentos, pesquisadores de uma disciplina que se chama Didática das Línguas, que é uma vertente prática, né, de uma corrente teórica, que é o interacionismo sociodiscursivo, articulado ainda às ciências do trabalho, nós falamos da ciência do trabalho, né, em uma das nossas videoaulas. Esses pesquisadores, eles vão propor o que eles chamam de uma engenharia didática, um planejamento, instrumentos de mediação para auxiliar o professor na transposição didática, né, dos saberes científicos, que envolve, por exemplo, o ensino de língua portuguesa. Como que é essa engenharia didática? Então, essa engenharia didática ela é composta por dois instrumentos. O primeiro é um modelo didático de gênero, gênero textual. O segundo é uma sequência didática para o ensino de gêneros. A sequência didática ela é elaborada a partir do modelo didático. A sequência didática estando pronta, aí o professor ele vai fazer o quê? Planejar aula a aula, como é que ele vai desenvolver essa sequência didática. Então, falando um pouquinho do modelo didático de gênero, ele é uma construção teórica, elaborada a partir dos estudos que o professor faz sobre o gênero textual que ele quer ensinar para os alunos. Esse gênero textual também vai ao encontro das necessidades de aprendizagem dos alunos. Então, por exemplo, o professor vai olhar, ele vai escolher um gênero textual, vamos pensar no anúncio publicitário, que nós acabamos de mencionar. Ele vai ter que entender, primeiramente o professor vai ter que entender isso, quais são as características temática, formal, de estilo desse gênero, do gênero que ele escolheu. Qual é o propósito comunicacional desse gênero? Esse gênero serve para quê? Não é? Qual é o contexto de produção, de recepção? Quando esse tipo de gênero é produzido? Em que lugar, em que espaço? Quais são os interlocutores? Quem produz um gênero, por exemplo, anúncio publicitário, e para quem? Não é? Quem são os interlocutores desse gênero? Quem interage por meio, né, de um gênero? Quais são os recursos linguísticos e semióticos que são utilizados para produzir esse gênero? E quais são as capacidades que serão desenvolvidas pelos estudantes quando eles aprenderem um gênero textual aí que o professor escolheu? O segundo instrumento é a sequência didática. Então, a sequência didática ela é um instrumento semiótico.
ela é uma construção também teórica para mediar a ação docente e discente também, né, durante o processo de transposição didática dos gêneros de textos que são configurados em objetos de ensino. Eu estou falando aqui em gêneros de textos porque a nossa disciplina é de língua portuguesa, mas qualquer outra disciplina pode produzir uma sequência didática adequada ao seu objeto de ensino. Matemática, história, geografia, não é? Então, assim, cada área de conhecimento vai elaborar uma sequência didática apropriada à sua área de conhecimento e ao objeto de ensino. Uma sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas de maneira sistemática e coerente, ou seja, não é simplesmente um monte de atividades para os alunos desenvolverem. Elas precisam ter uma lógica, elas precisam ser coerente com o próprio objeto de ensino e com a necessidade de aprendizagem do aluno. No nosso caso, essas atividades, elas vão girar em torno de um gênero textual, né, que pode ser oral, pode ser escrito, pode ser multimodal, multissemiótico, que os alunos irão aprender. Este aqui é o esquema, a gente chama de esquema clássico das etapas de uma sequência didática que foi criado pelos teóricos da Escola de Genebra. Que escola de Genebra que é essa, né? Então, assim, esses teóricos, tanto da didática das línguas, quanto do interacionismo sociodiscursivo ou das ciências do trabalho, que nós já discutimos, eles são profissionais da Universidade de Genebra, que fica na Suíça. E é por isso que nós falamos que esta sequência didática, este modelo especificamente, é o da Escola de Genebra. Por quê? Porque depois dos parâmetros curriculares nacionais, que é um outro documento de trabalho dos professores, naquele documento apareceu que a melhor maneira de nós conseguirmos que os nossos alunos, né, desenvolvam determinada capacidade, que eles apreendam determinado conteúdo, é trabalhando com sequência didática. A partir daí vão aparecer vários modelos de sequência didática. Vocês poderão aprender esses modelos ou um outro modelo com outro professor, de uma outra disciplina do nosso curso. Mas o modelo que eu estou apresentando para vocês é esse, tá? Da Escola de Genebra. Então, ele é constituído por uma apresentação da situação, por uma produção inicial, pelo módulo 1, pelo módulo 2, por N módulos, nós podemos escolher quantos módulos ou elaborar quantos módulos nós julgarmos que é necessário para o nosso aluno aprender, e depois uma produção final. Vamos ver como é assim, de uma maneira mais simplificada, cada uma dessas partes. Vocês vão poder estudar cada uma dessas partes com mais detalhes por meio do material do AVA. Então, a apresentação da situação, né? É o momento, então, de situar, de mostrar para os estudantes qual será o contexto de trabalho que será desenvolvido com eles. É uma oportunidade, inclusive, de motivar a participação deles nesse projeto de ensino que foi proposto. Então, se eles irão aprender, por exemplo, anúncio publicitário, por que é que nós precisamos aprender anúncio publicitário? Por que é importante que nós entendamos um anúncio publicitário quando nós nos deparamos com um? Então, é o momento de apresentar também um problema de comunicação que será resolvido pelos alunos por meio de uma produção textual. É uma ação de linguagem. A sequência didática é uma proposta para o aluno agir, e não somente os professores. Lembre-se, nós precisamos de uma aprendizagem ativa por parte dos nossos alunos. Então, é o momento que nós vamos motivar os nossos alunos para participar de um projeto, né, de uma produção textual. Então, por exemplo, vamos supor que haverá uma festa, nós podemos pensar, sei lá, em um mês que acontece muita festa nas escolas, né? O mês de junho, por exemplo. Então, nós temos festa junina. As escolas normalmente promovem festas juninas no mês de junho. E é muito importante que toda a comunidade acadêmica e a comunidade do bairro em si compareça nesse evento. Como é que nós podemos agir para que as pessoas venham à festa da escola? Então, nós podemos pensar em inúmeros gêneros para fazer isso. O gênero anúncio publicitário pode ser um. Então, a partir da festa, nós podemos motivar os nossos alunos a produzirem, a aprenderem o que é um anúncio publicitário, por exemplo. É o momento também, né, de construir a representação que os alunos têm dessa situação de comunicação. Então, aprender quem produz anúncio publicitário, onde nós podemos encontrar anúncio publicitário, esse é o momento de fazer isso.
É a apresentação do objeto a ser trabalhado, internalizado, né, assim como da atividade social que gerou, né, a necessidade de produzir esse gênero. Por exemplo, uma festa, a festa junina, por acaso. É um momento de sensibilizar, né, os alunos a partir de um contato efetivo, né, com os textos, a partir da leitura, da escuta, da análise linguística e semiótica de exemplares desse gênero. No módulo anterior, nós fizemos uma leitura e uma análise linguística de um exemplar, né, de um gênero de anúncio publicitário. Então, assim, é o momento de fazer um tipo de leitura dessa forma com os nossos alunos, para que eles tenham um primeiro contato com esse gênero. Eles não podem produzir o que eles não conhecem. Então, aqui na apresentação da situação, é o momento de apresentar a eles. Depois, a segunda etapa é a primeira produção, né, que vai ser solicitada aos estudantes. Nós não devemos esperar dos estudantes que eles façam um texto perfeito. Uma primeira produção nunca é um texto perfeito. Não é como se fosse um primeiro rascunho. Então, esse momento, além de ser um momento de produzir o texto, não necessariamente os alunos terão que produzi-los, mas o professor pode pensar em uma atividade em que os alunos podem contar ao professor o que eles conhecem e o que eles não conhecem sobre esse gênero. Então, é o momento que o professor ele vai identificar o nível real de desenvolvimento dos seus estudantes e procurar entender onde ele precisa agir para que os estudantes aprendam mais do que eles já sabem. Então, é um momento de avaliação diagnóstica, é o que vai dar subsídio ao professor para que ele organize outras atividades, para que ele organize os módulos de exercícios, né, as oficinas de atividades, de acordo com o gênero textual que ele quer que os alunos aprendam e de acordo com a dificuldade e as possibilidades dos estudantes. É o momento que ele vai, então, selecionar dispositivos didáticos, recursos materiais, ele vai elaborar atividades, tarefas, pensando, né, na capacidade real dos estudantes. São decisões sobre as formas de intervir nas zonas de desenvolvimento proximal. Tenho certeza que vocês já ouviram a falar sobre isso nas aulas de didática, por exemplo, né? É exatamente a zona de desenvolvimento proximal é um conceito psicológico. Ela está exatamente entre o que os alunos já sabem e o que eles ainda não sabem, o que eles ainda precisam aprender. É nesse espaço que o professor vai agir. É nesse espaço que ele vai pensar em atividades para favorecer a aprendizagem dos alunos. Os módulos e as oficinas, então, é o momento em que o professor vai trabalhar a linguagem em vários níveis, principalmente naquelas dificuldades que ele identificou lá na primeira produção. Então, o gênero textual é apresentado de uma forma mais detalhada para os alunos, né? Ele vai ser decomposto em dimensões, ele vai ser sistematizado nesse contexto escolar. É como se nós pegássemos um gênero, o tirássemos do campo de atuação, né, social, onde ele normalmente circula, falamos sobre isso na videoaula anterior, e trouxéssemos para a escola. Agora, esse gênero ele não tem mais a mesma função que ele teria nesse campo de atuação. Agora ele é um objeto de ensino. Nós estamos transformando, né, esse gênero num objeto a ser aprendido pelo nosso aluno. É um investimento, então, né, nas dificuldades referentes ao texto, ao contexto de ensino, às capacidades dos estudantes, que nós observamos lá, né, naquela primeira produção inicial. Então, nós vamos construir atividades e exercícios diversificados, né, focalizando o gênero. Então, são atividades de observação, de análise de textos, atividades simplificadas de produção, de análise linguística e semiótica, de leitura, de oralidade, de escuta, enfim, é uma gama de atividades que nós podemos pensar para desenvolver a capacidade dos alunos. Por exemplo, se a gente está falando em tarefas simplificadas de produção, nós sabemos que um anúncio publicitário, por exemplo, ele tem um slogan. Pode ser um momento, a gente pode ter uma atividade em que os alunos eles vão produzir slogan para um determinado anúncio publicitário. É um momento também de elaboração de listas de constatações a respeito das características e dimensões do gênero. Então, nós podemos construir, junto com os alunos, uma lista que aponte todas as características desse gênero. É a partir dessa lista que nós vamos verificar o que os alunos aprenderam e o que eles não aprenderam ainda. E agora nós vamos, né, para a última etapa da sequência didática, que é o momento da produção final.
Lembram-se que a primeira etapa, depois da apresentação da situação, contemplava uma produção inicial para que o professor verificasse, né, o nível real de aprendizagem dos alunos com relação ao gênero que ele está ensinando. Depois que nós passamos por todo o processo dos módulos, onde os alunos realizaram várias etapas anteriores, é o momento, né, de aplicação da aprendizagem adquirida. É um momento também de autoavaliação dos estudantes, né, e da avaliação do professor sobre o desenvolvimento dos alunos depois, né, da realização das atividades. Então, é a aplicação na nova produção das capacidades que foram desenvolvidas nos módulos, nas oficinas, a partir da intervenção do professor naquelas dificuldades que foram identificadas inicialmente. Então, assim, o que vai acontecer na produção final? Reescritas, né, das produções textuais, a partir da revisão que o professor fez e dos próprios estudantes. É um momento de avaliação formativa, ou seja, nós vamos como somar, né, todas as aprendizagens dos alunos nesse momento de desenvolvimento da sequência didática, e elas precisam aparecer nessa produção final. Nós vamos olhar para essa produção final e tentar entender, né, tudo que o aluno aprendeu durante esse processo. Então, é uma nova identificação do nível de desenvolvimento do estudante por meio da comparação da primeira produção e dessa última. Nós podemos pedir produções também no meio da sequência didática, por exemplo. Aí nós temos 3 produções a serem comparadas, né? Esse é um momento também de sistematização e de circulação do gênero. É um momento muito importante, porque quando nós fazemos uma transposição didática de um objeto do saber, por exemplo, como um gênero textual, esse gênero, ele deixa de ter a função que ele teria normalmente no seu campo de atuação. Falamos há pouco sobre isso. Mas o aluno precisa entender uma situação de produção de forma que ela seja o mais real possível, de uma situação de interação mesmo social. Esse momento de circulação é quando nós podemos fazer isso. Como que é essa circulação, né? Então, assim, os alunos produziram um determinado gênero, um anúncio publicitário, por exemplo, e agora não é simplesmente dar uma nota para o aluno e ele guarda o texto produzido. Às vezes ele nem olha, porque talvez ele nem perceba a importância que tem aquele texto. Mas nós podemos fazer ele perceber isso se esse texto for colocado em circulação. Se for um anúncio publicitário, onde é que nós encontramos anúncios publicitários? Onde eles podem ser publicados? Aí, se, hipoteticamente aqui, né, no nosso exemplo, era para promover uma festa que vai acontecer na escola, esse anúncio é para convencer as pessoas a virem à festa. Nós podemos, por exemplo, publicar no site da escola, em um blog da escola, no Instagram da escola, distribuir pelos grupos de WhatsApp, ou seja, o trabalho dos alunos, ele também precisa circular. Os alunos precisam ver que o trabalho que eles desenvolveram, que representa um gênero de texto, uma ação real de linguagem, ele serve para isso mesmo, e não somente para ele receber uma nota e guardar e nunca mais olhar para o texto dele. Então, a sequência didática, ela se enquadra em um tipo de metodologia baseada na aprendizagem ativa. Vocês já tiveram uma disciplina que trata, né, de metodologias ativas. Nós podemos entender, né, esse modelo de sequência didática como uma metodologia, né, para aprendizagem ativa, para mediar o ensino de língua e linguagem, favorecendo o desenvolvimento de capacidades dos estudantes, né, para que eles possam interagir socialmente, mas para desenvolver as capacidades docentes também, né, do professor. Então, como metodologia, né, de aprendizagem ativa e instrumento de ensino e aprendizagem, a sequência didática ela favorece, né, a interação entre os sujeitos no contexto de formação escolar, ou seja, professores e alunos, e ela ainda vai suscitar conflitos, tensões e obstáculos que podem promover aprendizagem. Cada atividade que o aluno tiver que fazer é um obstáculo a ser transposto, né? Isso gera desenvolvimento. Então, a cada obstáculo a ser superado, né? Tanto pelos professores, enquanto eles estão planejando a sua ação didática, quanto pelos alunos, enquanto colaboradores na execução dessa atividade, elas vão propiciar desenvolvimento. Retomando ainda as nossas reflexões, nós falamos aqui de engenharia didática, falamos de
modelo didático de gênero, falamos de sequência didática, mas e os planos de aula? Os planos de aula, né, são documentos que também fazem parte da prática docente, né? Então, qual é o papel dos planos de aula na engenharia didática? Então, assim, a aula e os seus elementos, primeiro nós precisamos entender que é um gênero da atividade docente. Há vários outros gêneros que perpassam a atividade docente. Falaremos agora só da aula, depois nós vamos falar de outros. Então, assim, a aula é um gênero da atividade docente que viabiliza ao professor criar, transformar meios favoráveis para a implementação de um projeto de ensino. Esse projeto de ensino, ele é mediado, né, por uma sequência didática, por o desenvolvimento dos estudantes. Os planos de aula, eles vão ajudar o professor a desenvolver as atividades de uma sequência didática. É um outro planejamento. Então, assim, o plano de aula, ele é elaborado a partir do trabalho prescrito, uma outra dimensão do trabalho do professor. Ele também perpassa, né, os sistemas de atividade educacional, ele também é um instrumento do professor. Ele é um documento autoprescritivo do trabalho do professor. É ali que o professor vai planejar todas as suas ações e tudo o que ele precisa para executar essa ação, desde pensar nos objetivos, de uma justificativa, nos procedimentos metodológicos, como que ele vai começar e como que ele vai terminar a sua aula, quais recursos ele vai precisar, quais instrumentos, como que ele vai avaliar o desenvolvimento do aluno naquela aula que ele planejou. O plano de aula, né, ele é um instrumento que serve para isso. Ele também é para reflexão do professor. Então, ele vai expor, né, todas as etapas planejadas numa sequência didática. É claro que não vai expor tudo ao mesmo tempo. Nós podemos pensar em quantos planos de aula nós precisamos para desenvolver um módulo de uma sequência, por exemplo. Ele vai permitir, então, ao docente traçar estratégias para as aulas, mapear, né, o que é necessário para atingir os objetivos propostos para a aprendizagem dos alunos. Isso tudo vai ter que ser articulado aos objetivos de ensino. Ele possibilita, então, ao professor uma visão geral da situação de ensino e aprendizagem que ele pretende instaurar. Então, como eu disse, né, o plano de aula ele permite pensar o trabalho de ensino a ser realizado, permite que o professor tome decisões pedagógicas para consolidar a transposição didática, né, dos saberes científicos. Ele é uma forma de organizar a pilotagem, né, de uma aula, a pilotagem de um projeto de ensino. É como um plano de voo mesmo, né? Quando nós falamos em pilotagem, faz lembrar um voo de avião, um percurso, uma viagem de carro. Há um plano, não é, que vai guiar essa pilotagem, né? Por isso o plano de aula, ele é super importante no trabalho do professor. Nesse contexto, então, elaborar um plano de aula vai exigir o quê, né, dos docentes? A primeira coisa é o domínio do objeto a ensinar. É por isso que nós construímos um modelo didático de gênero, para entender como é esse objeto, porque para ensinar nós precisamos conhecer o objeto primeiro e precisamos dominá-lo muito bem. O plano também vai possibilitar, né, que nós façamos a curadoria. O que é curadoria, né? É a escolha, é a seleção, é a construção de objetos e de instrumentos, de recursos, de dispositivos materiais, semióticos, né, que são adequados aos objetivos de aprendizagem dos estudantes. Hoje, com as tecnologias, né, a gama desses objetos, desses recursos, de ferramentas, né, aumentou bastante. Vem, de certa forma, facilitar a vida do professor nesse sentido, mas desde que o professor saiba operar com todos eles. É o momento também, então, de optar por técnicas e de metodologias que vão possibilitar as transformações desse objeto e a apreensão deles pelos estudantes. Considerar gestos didáticos, né, verbais e não verbais, e formas sociais de trabalho, ou seja, se é um trabalho, se nós vamos pedir para os alunos, né, um trabalho individual, em grupos maiores, em grupos menores, se vai ser um trabalho coletivo, se nós vamos trabalhar por meio de perguntas e respostas, se nós vamos fazer uma exposição dialogada, isso tudo também vai fazer parte, né, do plano de aula. Os gestos didáticos são justamente os movimentos do professor nessa situação. Então, nós podemos ter gestos que são verbais, tudo que o professor fala, e gestos também não verbais, ou seja, por exemplo, apontar para a lousa, gesticular,
fazendo o sinal de que concorda com os alunos, por exemplo. Esses são os gestos do professor, entre outros, né? Então, considerar esses gestos e as formas de trabalho social é uma forma também, né, para a realização dos movimentos da transposição didática dos objetos, para a criação de um meio favorável à aprendizagem. Aqui, então, para a nossa conversa de hoje, né, estão as referências que nós utilizamos, né? Aqui a primeira, eu falei para vocês sobre o interacionismo sociodiscursivo, ela vai trazer uma ideia do que é, né, essa corrente teórica. O segundo vai falar um pouco de transposição didática. O terceiro fala de modelos didáticos de gênero. O quarto vem falar um pouco sobre engenharia didática. O quinto sobre sequência didática e o último sobre planejamento. Todos esses textos também estão disponíveis para vocês no AVA. Então, por hoje, ou por este momento, nesta videoaula, nós encerramos. Bons estudos e até a próxima. Obrigada.